Então, vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula, né, de aplicação do Token Test aí, a versão reduzida. Eu sou Edna de Paiva Repolês Coelho, sou mestre pelo Cefet em Educação Tecnológica, sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, enfim, estou finalizando agora, né, a minha especialização pela Universidade Federal de Minas Gerais em neurociências. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre esse teste tão importante, né, que é muito utilizado, amplamente utilizado então em avaliações neuropsicológicas e por ser um teste não restrito, também pode e deve ser aplicado em avaliações psicopedagógicas e neuropsicopedagógicas. Bom, esse teste é um teste que avalia a linguagem, né? A linguagem é um conceito amplo e de extrema importância, que está intimamente aí relacionado, né, aos processos de pensamento, de organização e categorização dos conceitos e informações, né, ligado aos processos criativos, enfim. Então, a linguagem ela é de extrema importância para a nossa evolução cultural e social, né? Porque é através dela que a gente consegue se comunicar, socializar, transmitir os conhecimentos, né? As informações. Só que linguagem é diferente, né? As pessoas confundem às vezes o conceito de linguagem, o conceito de voz, o conceito de som, né? Linguagem é algo mais amplo que não necessariamente só a fala, né? Então, linguagem pode ser verbal ou não verbal, né? A gente tem aí a linguagem corporal. A linguagem, ela tem aspectos que são da recepção, né, dos sons, aspectos que são da expressão, então, né, das ideias. Então, é um conceito muito amplo e exige, né, uma circuitaria neural que nós vamos ver hoje, extremamente complexa, que permeia várias regiões então do cérebro, e nós vamos ver que comprometimentos na linguagem, né, geram disfuncionalidades inúmeras ao indivíduo. Porque a linguagem ela se conecta então aí à nossa capacidade de manipular informações, de processar as informações, os conceitos, né? E essa habilidade ela é fundamental, não só para assimilar esses conceitos, informações, mas também para se adequar ao meio, né? A nossa adaptação ao meio depende intimamente da linguagem. Então, o Token Test é um teste muito simples, muito prático de ser aplicado, e é um teste que proporciona ao aplicador uma percepção não só de funções cognitivas ligadas à linguagem, mas também à memória operacional, também, né, a memória auditiva, também a atenção, o planejamento da ação. Em alguns momentos vocês vão observar, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de identificar alterações como daltonismo, né? Como outras capacidades pelo formato, então, desse texto. Bom, então, os prejuízos, né, na capacidade de compreender a fala interferem, então, nesse ajustamento psicossocial e compromete a qualidade de vida. Isso é inquestionável. Então, quais seriam, né, os principais quadros neurológicos envolvidos aí com comprometimentos da linguagem? Eu trouxe para vocês aqui a imagem, né, do que a gente tem como atrofia aí, com o avanço, né, do Alzheimer. Então, podem observar que do lado esquerdo nós temos, né, uma imagem, então, de uma ressonância magnética, né? Então, do lado esquerdo, um cérebro normal, e do lado direito, um cérebro, então, com uma atrofia, né? Que representa aí uma perda de neurônios, enfim, de conexões entre eles. Então, é muito comum na afasia global, no acidente vascular cerebral, numa encefalite herpética, né?
Para quem não sabe, encefalite herpética aí é uma inflamação no cérebro causada, então, pelo vírus da herpes, tá? Enfim, a epilepsia do lobo temporal, traumatismo crânioencefálico, doenças neurodegenerativas, né, como a demência semântica e a demência do Alzheimer. São alguns dos quadros neurológicos que comprometem a linguagem compreensiva. Então, como eu disse, existe, então, a, é, processos de linguagem compreensiva, né, receptiva e de linguagem expressiva, tá? Esses são alguns dos comprometimentos neurológicos, né, quadros neurológicos comuns que afetam então a linguagem compreensiva, tá? Enfim, então, dentre as áreas cerebrais envolvidas com a linguagem, nós não podemos nos ater somente à área de Wernicke, né, ou à área de Broca, que são áreas bem famosas aí, então, né, descobertas por esses pesquisadores, né, referentes, então, ao nome deles, essas áreas. Então, a área de Broca está muito ligada à formação das palavras, né, e nós vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. E a área de Wernicke mais ligada à compreensão da linguagem, né, e à inteligência, enfim. Quando se trata da linguagem, nós temos áreas como o córtex pré-frontal, envolvidas então com o planejamento dos movimentos mais complexos, né, de elaboração dos pensamentos. A área motora, né, enquanto eu falo, obviamente, eu tenho ativação aí de áreas motoras no córtex, então, parietal, né? Eu tenho, tanto no lobo temporal, áreas auditivas, áreas associativas límbicas, né? Ligada ao comportamento, emoção, a motivação, a área da visão, né? No córtex occipital, perdão. Então, quando eu trato sobre as áreas cerebrais envolvidas com a linguagem, eu não posso simplesmente pensar em um único ponto ali no cérebro. Eu tenho que pensar na coordenação, né? Inclusive espacial, motora, né? Ali o processamento visual de palavras ao ler, o processamento motor, a formação dessas palavras, a área auditiva. Então, um tema complexo, né? Imagine, então, uma avaliação, um teste que consiga identificar alterações nessas áreas, tá? Bom, como eu disse, a área de Broca é essa aqui na imagem, tá? Mas geralmente no lobo temporal, né? Frontotemporal ali, no giro frontotemporal, tá? Em geral no hemisfério esquerdo, tá bom? Que é, na verdade, o hemisfério dominante na maioria das pessoas, tá? Então, a área de Broca é responsável pela produção dessa fala, pela articulação das palavras, né? Então, está envolvida aí na organização gramatical, na formação das frases, né? Pessoas com alterações nessa área, em geral, vão ter dificuldade para se expressar também, né? Obviamente. A área de Wernicke está mais situada aí na região temporoparietal. Ela é crucial para compreender, então, a linguagem, né? Então, quando a gente fala sobre a linguagem falada, linguagem escrita, geralmente essa área está envolvida na compreensão dessa linguagem, onde as palavras são processadas, onde elas são reconhecidas em termos de significado mesmo, né? Bom, uma outra área envolvida aí com a linguagem é o córtex frontal, né? Essa região em azul aqui do nosso cérebro, né? Que além da área de Broca, ele também está envolvido no controle gramatical, na articulação das palavras, sendo essencial, então, para produzir a fala, né? Uma fala que seja compreendida pelas outras pessoas, tá? Bom, o córtex temporal, que está aqui destacado em verde, né? Ela é essencial, já vimos, então, a área de Wernicke fica aqui, né? Nessa região. É uma região essencial para a compreensão da linguagem e o reconhecimento de palavras, né? O córtex temporal, então, ele processa as informações auditivas relacionadas à fala.
Então, existe um transtorno muito conhecido que nós vamos ver, né? Ligado ao processamento dessas informações. Em geral, a pessoa recebe muito bem aquele som, mas não consegue processar adequadamente, então, a linguagem, né? Bom, o córtex parietal, né, que está aqui nessa região amarela no desenho para vocês, desempenha um papel importante na interpretação da linguagem. Então, ele vai integrando informações auditivas e visuais, né? Então, vejam, e o lobo occipital não foi destacado aqui, que é essa região rosa, mas muito envolvido, então, aí com a visão, né? Quando você vai fazer uma leitura, quando você vai escrever, tá bom? Então, observem que diversas regiões no cérebro estão envolvidas com a linguagem. A gente não pode falar em uma única região, né? Bom, o transtorno que eu trouxe para vocês, esse transtorno é o transtorno do processamento auditivo central. Para quem está na área da educação, né, com crianças aí se desenvolvendo, é um transtorno muito comum, mas ele é muito pouco falado. Eu observo que existe aí certa desinformação dos profissionais, até mesmo na área da saúde, acerca desse transtorno, quanto também uma falta de preparo para lidar com ele, né? Então é um transtorno que precisa então ser diagnosticado então por um fonoaudiólogo ou em geral, né, um otorrinolaringologista, mas é um transtorno que afeta a aprendizagem assim de uma forma absurda, né? Então os sons eles são ouvidos normalmente, mas o cérebro tem dificuldade em entendê-los, né, em compreender, em armazenar, em localizar esse som. Observe que a menininha recebe o som ali bonitinho e o cérebro faz meio que uma zona, né? Então, nessa região temporal, onde há o processamento dessas informações, tem uma alteração aí importante, uma disfunção que leva, inclusive, à desatenção, tá, pessoal? Então, em geral, nesses casos, o paciente demora a aprender a ler. Quando aprende a ler, tem uma dificuldade absurda em compreender aquilo que foi lido, tá? Há também alterações na escrita, muitas trocas fonológicas na escrita, alterações, uma ligação desse transtorno muito comórbido ao autismo, ao TDAH, dislexia, tá? Então, nós profissionais precisamos estar atentos a esse transtorno, que é um transtorno que pode sim ser reabilitado aí pela fonoaudiologia, né? Então, o paciente ele deve ser encaminhado, por mais que você no Tolkien Test observe alterações, obviamente esse diagnóstico deve ser confirmado por um fonoaudiólogo, tá? Então, esse é um transtorno que afeta aí boa parte das nossas crianças e adolescentes, e nós profissionais da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, precisamos estar atentos, né, aos sinais que demonstram para a gente a hipótese diagnóstica desse transtorno. E esse teste que eu trouxe para vocês hoje é o teste que me direciona a ação, né, para encaminhar esse paciente ao fonoaudiólogo. Se eu não me engano, em todos esses anos que eu atuo nessa área, um único paciente em que eu apliquei o Tolkien Test e teve alteração não tinha o processamento auditivo central. Então, assim, é quase 100% de acertos da necessidade de encaminhar ao fonoaudiólogo para ratificação, então, do diagnóstico do TEPAC, tá? Quando eu aplico o Tolkien Test. Então, é um teste que me traz muito sucesso na prática clínica. É um teste que, além de simples, barato, fácil de ser aplicado, ele tem um nível de confiabilidade excelente, tá? Bom, então há duas classes distintas de instrumentos neuropsicológicos, né, na literatura a serem aplicados, né? Tanto instrumentos de exploração mais flexível, né, como a observação, quanto instrumentos que são, então, padronizados, né, um para cada função cognitiva. E aí tem, né, normatização, fidedignidade, tem uma sensibilidade específica, tá? Tem a validação. Então, os testes, eles são ferramentas que os profissionais dessa área de avaliação cognitiva utilizam, né,
ah, para auxiliar, então, o raciocínio clínico, tá? O Tolkien Test é um desses testes e não só, como eu disse, na área da compreensão da linguagem, ele é muito bem aceito na prática clínica, porque, como eu disse, por ser muito objetivo, muito simples, muito rápido de ser aplicado e muito eficaz aquilo que ele se propõe, tá? Ele avalia, então, a compreensão verbal através dos comandos verbais, né? E pode ser utilizado em crianças e adultos, tá? Então, a versão simplificada, né? Ela tem 36 comandos emitidos aí, e o sujeito ele tem que memorizar, interpretar em termos fonológicos, sintáticos e semânticos, sintetizar aquilo e responder de forma motora. Então, é um teste que não requer somente uma análise linguística, ele requer uma análise visoespacial, planejamento da ação, uma coordenação motora, né, uma coordenação espacial e a memória de trabalho também, tá? Enfim, o número ali de processos cognitivos complexos envolvidos na execução desse teste pode interferir na especificidade, né? Então, outras alterações, por exemplo, na memória de trabalho, na coordenação motora, na habilidade, na análise visoespacial, podem alterar o resultado do teste. Então, você, profissional, tem que ficar atento por isso. Nem sempre um resultado defasado nesse teste significa que o sujeito está com a linguagem alterada, né? Pode ser que a gente identifique que outras habilidades afetaram, então, a execução desse teste. Bom, aqui o Tolkien Test, né? Esse aqui é um pedacinho, então, das instruções para aplicação. Essa aqui é a sequência em que deve estar, né, as figuras. Então, são 20 figuras, 20 peças, entre círculos grandes e pequenos, quadrados grandes e pequenos, vermelho, preto, amarelo, branco e verde, tá? Então, algumas, né, figuras são grandes, outras pequenas, como eu disse, são 20 no total. E aí você inicia o teste dispondo essas figuras ali na mesa, né? E lendo essas instruções para o paciente, diz a ele: olha, agora eu vou te dizer para tocar em uma dessas peças. Toque um círculo. Enfim, tome muito cuidado, por quê? Porque a aplicação do Tolkien Test, a forma como você pronuncia as ordens interfere também no resultado, né? Então aí você vai observar que em alguns momentos do teste você vai usar somente peças grandes, em outros momentos você vai usar todas as peças, tá? Então é um teste muito simples, mas que obviamente tem todos os protocolos a serem aplicados. Eu vou deixar disponível então essa folha de aplicação para vocês aqui no curso, tá? Bom, ele foi desenvolvido então por Renzi e Vignolo, né, em 1962, e a versão original tem essas 20 peças com formas geométricas, círculos e retângulos em 2 tamanhos, pequenos e grandes, e 5 cores, tá? O branco, azul, verde, amarelo e vermelho. Essa versão reduzida que eu trouxe para vocês, ela é um pouco mais simples de ser aplicada, né? Mas tem a mesma efetividade, tá? Então, a compreensão verbal ela é mensurada pela exatidão da resposta do sujeito a obedecer os comandos, tá? E os comandos, vocês vão observar que eles vão aumentando gradativamente. Então, primeiro eu peço, toque um círculo, toque um quadrado, toque uma peça amarela. Eu vou passar o vídeo para vocês, né? E logo depois, esses comandos vão aumentando de tamanho, né? Toque um quadrado branco, né? Ou seja, a qualidade, a quantidade de informações que o sujeito precisa armazenar aumenta gradativamente, tá? Vocês vão observar isso. Então vamos lá, Então ó. vamos assistir. Como você pode ver, existem 20 peças aqui. Alguns objetos são quadrados, outros são círculos, alguns são grandes e outros são pequenos. Existem vermelhos, pretos, amarelos, brancos e verdes.
Agora eu vou te dizer para tocar em uma dessas peças. Toque um círculo. Toque um quadrado. Toque uma peça amarela. Toque uma vermelha. Toque uma preta. Toque uma verde. Toque uma branca. Ok. Toque o quadrado amarelo. Então, Toque observem, né, preto. que aqui nesse momento da aplicação do Toque teste, o círculo verde. as peças pequenas foram tampadas, Toque o né? quadrado Isso branco. vem lá na descrição mesmo de aplicação do teste, tá? Toque Então, o círculo branco pequeno. As peças pequenas foram tampadas e os comandos Toque são o dados quadrado somente amarelo grande. às peças maiores. Por mais que se aumente Toque a o quadrado complexidade verde dos grande. comandos, né? A quantidade de peças reduziu. Toque o círculo preto Então, pequeno. Toque o círculo vermelho e o quadrado verde. Pode ficar do irmão? Pode tirar a mãozinha. Toque o quadrado amarelo e o quadrado preto. Toque o quadrado branco e o círculo verde. Espera a tia Edna falar toda a frase, tá bom? Para depois você fazer o comando, combinado? Não vai tocando enquanto eu falo não, tá bom? Toque o círculo branco e o círculo vermelho. Muito bom. Toque o círculo branco grande e o quadrado verde pequeno. Toque o círculo preto pequeno e o quadrado amarelo grande. Toque o quadrado verde grande e o quadrado vermelho grande. Toque o quadrado branco grande e o círculo verde pequeno. Ponha o círculo vermelho em cima do quadrado verde. Ok, pode voltar. Toque o círculo preto com o quadrado vermelho. Ok. Toque o círculo preto e o quadrado vermelho. Ok. Toque o círculo preto ou o quadrado vermelho. Ponha o quadrado verde longe do quadrado amarelo. Pode voltar. Se existir um círculo azul, toque o quadrado vermelho. Ponha o quadrado verde perto do círculo vermelho. Pode voltar. E aqui, pessoal, observem que Toque os quadrados devagar e os círculos o depressa. paciente toque, né, o quadrado, o círculo preto com o quadrado vermelho. Ponha o Ele círculo deveria ter pegado a vermelho peça entre o quadrado amarelo e o quadrado verde. no círculo preto. Não foi isso que ele fez, né? Ele tocou ali no quadrado preto e no quadrado vermelho. Então, Toque nesse todos momento a os gente círculos, registra o menos erro para o depois verde. calcular o Z-score, tá? Os erros, eles devem ser registrados. Toque o círculo Quando vermelho. você fala, Não, coloque o quadrado branco.
ou toque, muitas vezes o paciente pode compreender Em como vez do troque, quadrado tá? branco, Isso tudo toque deve o ser círculo amarelo. analisado, né? As falas do paciente. É importante Tudo que você bem. não repita muitas Então vezes o vamos lá, ó. comando, né? Como você Justamente pode para ver, observar se ele existem está 20 peças atento aqui. ao seu comando, Alguns tá? objetos Enfim, são então é isso. quadrados, Vamos terminar de ver aqui outros a são aplicação do teste. círculos, alguns são grandes e outros são pequenos. Existem vermelhos, pretos, amarelos, brancos e verdes. Agora eu vou te dizer para tocar em uma dessas peças. Toque um círculo. Toque um quadrado. Toque uma peça amarela. Aqui é importante verificar que ele trocou, né? Toque uma vermelha. Ele trocou de lugar, né? Os dois Toque uma quadrados. Eu não preta. solicitei que ele trocasse, eu solicitei que ele Toque uma colocasse verde. o vermelho próximo. O Toque uma verde, né? O branca. quadrado vermelho próximo ao verde. Isso também tem que ser Ok. considerado como um erro, tá? Eu não pedi que ele trocasse, Toque o né? Eu pedi que ele quadrado colocasse amarelo. próximo. Não necessariamente trocasse Toque de o lugar, círculo tá? preto. Toque o círculo verde. Toque o quadrado branco. Toque o círculo branco pequeno. Toque o quadrado amarelo grande. Aqui também é um erro. Toque o quadrado Observe. verde grande. É para ele colocar entre o quadrado Toque o amarelo círculo e o preto quadrado pequeno. verde. Ele colocou em cima dos dois, tá? Isso tá errado. Toque o círculo vermelho e o quadrado verde. Tá secador, Pode tirar a mãozinha. Toque o quadrado amarelo e o quadrado preto. Então, observe aqui, né? Que nesse momento, quando eu falo, toque o círculo quadrado vermelho. branco Não, e o o quadrado círculo branco, verde. né? É de propósito. Espera Isso que é a gente vai falar toda a frase, tá bom? Para depois próprio você fazer do o teste, comando, combinado? Não vai tocando enquanto eu falo não, tá bom? Toque o círculo branco e o círculo vermelho. Muito bom. Enfim, observe que nós possuímos, então, as tabelas normativas em que precisa, né, ser utilizada a média, o desvio padrão para o cálculo do Z-score, né? Então, o Z-score seria de acordo com a idade do paciente. E aí nós temos tabelas também para adultos, né? De acordo com a idade do paciente, a pontuação total, score bruto, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, aí a gente vai achar o Z-score e identificar a classificação desse paciente, se está abaixo da média, acima da média, né? Ou dentro da média esperada para a idade, tá ok? Então é isso. Você consegue entregar, né, o melhor resultado aí para o seu paciente, o melhor direcionamento, então, para, né, a avaliação da linguagem, se precisa, então, desse encaminhamento ao fonoaudiólogo ou não, a partir desse teste, tá ok?